Bem-vindos a mais um podcast Pele em Cena. Eu, Carolina Nastri. Eu, Maria Camusso. Estamos ainda comemorando o Novembro Verde. E para isso a gente tem um episódio com um propósito bem especial, que é falar na reabilitação. Depois que o paciente confecciona uma estomia, se ele tiver a possibilidade de poder reverter, ou seja, voltar a ter as eliminações da forma que ele tinha antes, o que ele precisa saber? O que o profissional precisa saber para que esse paciente ele retorne às suas atividades normais? Ele já estava normal com o equipamento coletor, mas que ele volte, né? De repente é um desejo dele, que ele volte a ter as eliminações corretamente. E para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial e que sabe falar disso muito bem, tem muita propriedade, faz esse trabalho diário com os pacientes. É a Rita Bandeira. Ela vai falar um pouco dela, ela vai falar sobre esse trajeto da vida, de como ela chegou no propósito de trazer essa qualidade de vida para essas pessoas. E como sempre, Maria... Rita, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente. A gente conversando aqui um pouquinho, eu pude entender a dimensão da sua missão, né, do papel que você tem, esse olhar, esse cuidado. E a Rita tem uma experiência clínica muito grande, ela é ligada ao HC, né, ela trabalha numa pós-graduação para formar os estomizados, né? A Carol foi aluna dela. Eu fui aluna da primeira turma, hein, gente? Eu sou muito especial. Isso mesmo. E ela vai trazer para a gente inovações, né? Vai trazer assuntos atuais, porque a gente que é da velha guarda, a gente tem uma outra vivência, né, da dificuldade que os pacientes passavam antigamente de 15 anos, né, Rita, mais ou menos. Como as cirurgias, elas eram mais mutiladoras, isso, prolongadas, agressivas, porque era o que a gente podia fazer no momento, era resolver a doença, tirar o câncer. Então hoje tem tecnologia a nosso favor, graças a Deus, tem muitas inovações, e ela tem uma experiência clínica, né? Então assim, ela vai abrilhantar, vai ser um programa maravilhoso, ela é linda, iluminada, tem muita experiência, muito conhecimento. O momento é seu. Bem-vinda, Rita. Nossa, gente, muito obrigada pelo convite, porque tá aqui com vocês, dividindo, né? Então, um pouquinho dessa minha paixão. Eu falo que é uma paixão. Uma paixão. Não é muito normal, mas é uma paixão, né? Você sabe que é difícil, porque as pessoas acham que o enfermeiro foi fazer enfermagem porque ele não passou na medicina. Eu não, eu fui fazer enfermagem porque eu queria ser enfermeira. Eu queria trabalhar com o paciente. E quando eu estava no meu primeiro ano de graduação, eu tive contato com um paciente oncológico. Olha. E aí eu decidi. Mas por que você queria enfermagem? Eu quis enfermagem, é uma história bem engraçada. Eu tenho um irmão caçula, que a diferença de idade para ele é quase 11 anos. Então, ele era minha boneca viva. Imagina. Vítima. Ele era minha boneca viva. E esse meu irmão, ele tinha bronquite quando ele era criança. E aí, toda vez que ele tinha crise, ele ia pro hospital, eu ia junto, né? E chegou um momento, eu devia estar na minha faixa de 14 anos ali hoje é o 9º ano, né? Mas pra gente, o 9º ano? Era o 8º. Por aí, 14, 15 anos. A gente estava sendo da 8ª para primeira. Isso, que hoje em dia chama de 9º ano, né? E aí você já começa a pensar no que você vai ser, né? Minha mãe precisou fazer uma cirurgia e eu fiquei cuidando dele. E aí ele teve uma crise, eu precisei levá-lo ao hospital. E naquela época, coitado, isso há vários anos atrás, né? Você tinha assim, o pessoal pegava acesso, injetava os medicamentos muito rápido, ele era criança. E aí ele falava, Tata, eu falava assim, o dia que a Tata for grande, que eu for adulta, a Tata vai ser enfermeira para não... Olha! E aí eu vim com essa missão, e aí ele ia pro hospital e ia junto. Entendeu? Eu sempre fui meio... Gostando de estar dentro do hospital. Daquilo. E aí, quando eu me formei no 3º colegial, eu falei, eu quero ser enfermeira. Você já tinha... eu já tinha esse lado, mas eu queria ir para um outro lado, só que aí eu me deparei com o paciente oncológico. E na minha época, que a gente se formou, tem quase mais de 30 anos de formada, nós saímos enfermeiras obstétricas. Isso. Enquanto minhas colegas iam pra maternidade, que elas adoravam ficar na maternidade, eu gostava de ficar com as mães que tinham lesões. Então elas tinham fissura mamária, tinha deiscência da cesárea, e aí, olha aí já, acendendo a estomaterapia. Nem sabia não, que não tinha. Não. Aí, a gente já era interna nessa época.
Não tinha. Isso aí foi em 91. A Vera tava lá, tava aonde? Na Espanha, fazendo curso. Foi em 92, Isso. Aí depois, quando eu... Viu, Thiago? Tem mais alguém aqui, ó, das páginas amarelas. Isso. Ele me chama de páginas amarelas. Não, eu também tô aí na página. A Carol nem sabe o que é isso, mas a gente sabe, né, Rita? A gente sabe. E aí, eu comecei a ficar mais com essa parte aí, sabe, das lesões. Aí eu tive contato com o setor de oncologia. Aí, pronto, apaixonou. Mudou minha vida. Era onde ninguém queria ficar com os estomizados. Então, era um momento muito ruim, que aqui no Brasil não tinha bolsas, não tinha dispositivo. Saquinho de leite. Não tinha saquinho de leite. Não tinha cuidados de pele, entendeu? E aí, nasceu a minha paixão, além de ser enfermeira, de cuidado dos pacientes oncológicos. E aí eu cultivei isso até chegar no meu estágio de administração, onde eu me formei na Universidade Federal de São Carlos. Aí eu vim para uma outra cidade que chama Jaú, onde tem um hospital oncológico. Sou de Bauru. Ah, lá, você é de Bauru? Sou de Bauru. Eu fiz estágio, eu falei na minha universidade que eu queria fazer o estágio de administração num centro oncológico. E aí eu tinha uma professora que também tinha essa paixão, ela falou assim, tem em Jaú, vou conseguir para você. Eu fiquei 3 meses em Jaú, no Hospital Amaral Carvalho, fazendo meu estágio de administração. Ali foi um divisor de águas, porque... Você entendeu? Eu não quero administração, né, minha gente? Não é isso que eu quero, mas... Não, eu aprendi que faltava muito, Carol. Assim, você tem que administrar, mas você tem que dar insumos pro paciente, você tem que dar orientação pro paciente, você tem que dar treinamento pro seu colaborador, sabe? Você tinha essa visão de Eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu me formei... Não nasci pra isso. Nasci para isso. Aí eu me formei, o Einstein estava dando o primeiro curso de residência para enfermeiros em oncologia. Foi para lá que eu fui. Fui lá aprender um pouco de oncologia. Aí era um mundo totalmente diferente, aquele mundo, né? E saindo de lá, eu fui contratada no AC Camargo, por onde eu fiquei 18 anos. Também. E lá dentro do AC Camargo, eu tive contato com os mais variados tipos de tumores, mas o que mais me atraiu foi a parte coloretal e dos tumores urológicos. Eu acabei ficando no departamento a gente chamava departamento da pelve, né? Que englobava tanto a parte intestinal quanto a parte urinária. E ali eu fiquei por 18 anos. Ali eu desenvolvi treinamento para os colaboradores. Eu fui uma das primeiras enfermeiras a colocar banheiro de estomizado dentro de uma unidade hospitalar. Olha que legal. Porque o paciente precisava desse cuidado, né? Tem muito hospital oncológico que onde que tem muito paciente com estomia, que não tem. Não, que não tem, que precisa. Ele precisa de um banheiro adaptado para ele, entendeu? E lá como é que é um banheiro adaptado para estomizado? Você tem que ter um vaso sanitário na altura da cintura do paciente, para que ele não tenha que se debruçar ou se ajoelhar até o vaso sanitário. Você fala público isso, Rita? Isso, público, porque o AC Camargo ele tinha um lado público e um lado de convênios, né? Mas aí a gente estava trabalhando ainda com esse público misto, uma parte pública e uma parte de convênio. E aí eu mostrei para eles que tinha essa necessidade, e aí eu precisava da arquitetura. Eu fui buscar onde? Eu fui buscar fora, porque a gente não tinha isso aqui, né? E aí os médicos que viajavam a congresso, eles falavam, eu já vim em tal lugar. E aí fui buscar nos artigos, e junto com o pessoal da arquitetura, a gente conseguiu desenhar esses banheiros, e tem vários lá. Isso é um orgulho que eu trago comigo. Hoje eu não faço mais parte da estrutura desse hospital, mas eu trago comigo o orgulho de ter que colocou. Isso, que lindo. De ter visto essa parte, porque não basta só você saber trocar uma bolsa, você tem que dar dignidade, você tem que dar... Eu me lembrei agora de uma situação que eu trabalhei com estomizado no Rio Grande do Sul. Os pacientes relatavam muito a dificuldade deles estarem no shopping, deles estarem... E a gente conversava muito sobre isso. Agora que me veio, eu não sei atualmente se você tem alguma... Como tá isso na parte assim de... O paciente vai numa loja, num lugar, num restaurante... Tem alguma coisa? Tem, assim, é outra coisa que me deixou bastante feliz, porque a gente sempre divulgava isso, entendeu? Que precisava ter. Então você chegou pra gente lá no sul. Isso, foi você, e aí o meu marido tem um parente que é deficiente, né? E que ele luta pela essa inclusão, inclusive, né? Tem a inclusão. E aí a gente sempre divulgava. Um dia eu tava indo pro Rio de Janeiro dar uma aula. Lá no Rio de Janeiro, tô eu sentada no salão de embarque, eu olho pra porta, pra parte dos banheiros, assim, vi lá, banheiro masculino, banheiro feminino, e de repente eu me deparei com o símbolo do estomizado. Eu falei, não tô acreditando. Mas não faz muito tempo isso. Faz muito tempo isso. Eu vou ter que ir lá pra ver. Aí eu fui pra ver, era um banheiro
mas já era alguma coisa dentro de um aeroporto, entendeu? Então, outras pessoas viram a necessidade e aí eu vi isso aqui em São Paulo, eu vi isso no banheiro em Minas Gerais, eu vi em Salvador, é que a gente não presta atenção, ele tá junto com o banheiro do deficiente físico. Mas tem o quê? Um símbolo de estômago, alguma coisa? Tem o símbolo lá com a cruzinha na barriga, dá pra você ver que é para o paciente estomizado. E aí a gente acabou sabendo que algumas prefeituras de várias cidades também já incorporaram banheiro de estomizados. Dentro de algumas UBS, dentro de algumas unidades de entidades públicas e assim vai. E aí eu saio do AC Camargo em 2013 e venho para o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, da Universidade da USP. Logo que abriu, então. Ele abriu em 2008 e eu vim em 2013. E ali, pronto, estou aonde? Dentro da unidade dos pacientes estomizados. Nossa. E aí eu fui procurar o quê? Não tem um banheiro? Não, tem que ter banheiro para estomizado. E aí a diretoria, de novo, vamos lá, e aí o banheiro a gente deixou um acesso porque eu estou dentro de um hospital de grande porte, de grande volume, não tinha banheiro para estomizado. Recebe essa pessoa de monte e não tem E ali a gente começou, a gente está dentro de uma instituição pública de ensino, então você acaba sendo referência. A gente recebe muita visita. E é bem legal isso, porque você quer conhecer os banheiros? Que legal. E aí eles copiam, então isso é bem legal de saber, mas hoje já tem. Então a gente viu que abriu esse leque e a mentalidade de saber que o paciente estomizado, ele precisa da acessibilidade, assim como um cadeirante precisa. Esse paciente, ele precisa de um lugar para higienizar sua bolsa, para ter a dignidade, né? Exatamente. Ainda mais dentro de unidades oncológicas. Claro. Não, porque aí, pensa só, ele chegou em algum lugar e ele precisa desprezar, e ele precisa limpar, ele faz o quê? Então, na pia, na frente do outro. Na frente do outro, porque a pia é dividida, né? Isso. Verdade. Ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa nisso. Como a gente está evoluindo, né? Graças a Deus. Graças porque hoje a também Deus. tem, eu não entendo muito assim, mas tem essa parte do homossexual, essa parte, tem isso também, né? Porque antigamente era aquela coisa, homem e mulher, e não é isso. Não é só, nós não somos só. A diversidade. A diversidade. A gente está evoluindo. Um dia nós vamos chegar. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. A gente tá, devagarinho a gente tá conseguindo, né? Mas a gente vai chegar lá. Bom, tá, você chegou lá no ICESP, revolucionou, causando, né? Que bom, graças a Deus. Mas... Sem dar nenhuma bandeira. Nossa. Eu falo que depois do casamento eu adquiri o nome bandeira, mas assim, que caiu como uma luva pra mim. A bandeira não era sua? Não, a bandeira é do marido. De origem, não. É o do marido. Você levou a ferro e fogo, não. Exatamente, é uma bandeira. É uma bandeira. Que legal. Mas quando você chegou, já existia já existia um serviço. Isso, já existia um serviço ali de estomaterapia, né? Que trabalhava muito bem, obrigado. E aí eu vim agregar com a experiência de 18 anos que eu tinha no AC Camargo, né? Então a gente melhorou, mas já tinha um serviço já muito bom. Que funcionava muito bom, e que a gente pensa no paciente, a gente olha para o paciente e não olha para a doença. Isso é coisa muito importante que eu falo para os meus alunos, né? Que é uma coisa que você falou. Hoje, a gente está na 4ª turma de especialização em estomaterapia. Pode falar do seu... do HC-FM USP, que nos orgulha muito, porque a gente sentiu a necessidade de fazer treinamento. Precisava colocar no mercado pessoas altamente especializadas, né? E aí, ali dentro do complexo HC-FM USP, você tem o quê? Você tem bons professores, você respira ciência, você tem uma diversidade de patologias, uma diversidade de coisas que acontecem e que a gente precisava ensinar outras pessoas. Então, nós começamos, vamos pensar num curso, já que a gente tinha muita solicitação de, posso fazer uma visita? Posso fazer um treinamento? Falei, não, então vamos transformar isso num curso. Já existia vários cursos aqui no Brasil. E a professora Vera, que tinha um curso na USP, ao qual eu fiz o curso dela. Fiz o curso dela, a imersão. Eram 3 meses, assim, todo dia, 8 horas por dia, depois mais 3 para fazer TCC. Assim, era um curso extremamente compacto. Eu praticamente tive que sair da minha atividade trabalhista, né? Então, eu peguei um mês de férias e pedi 2 meses de afastamento sem vencimentos,
o meu marido que me patrocinou na época. Marido Oscar. Foi ele que patrocinou, porque senão a gente não então, né? eu fiquei meio frustrada ao longo da caminhada, porque eu não fiz estoma, porque eu morava no Rio Grande do Sul. Eu não tinha condições. Não tinha condições. Nem de, né? Não, tinha que vir pra cá. Muita gente tinha que ir pra São Paulo. A professora Vera, ela tinha um apartamento que ficava as pessoas que vinham de fora. E não tinha como fazer. Então, tanto que lá só tinha Não era nem uma coisa de vem e volta, era uma coisa de vem e fica. Vem e fica. Eu lembro que eu entrava na sala de aula 8 horas da manhã. Não, era 10 horas por dia. A gente saía 18 horas. E ainda levava a tarefa pra casa, porque tinha coisas pra fazer. Fora o seminário, então era bem... E aí, como eu tô dentro desse complexo, que é o Hospital das Clínicas, a gente sentiu necessidade. Não, peraí. A gente tá recebendo tanto pedido de eu posso ficar um mês, posso ficar uma semana, vamos fazer um curso? Ótimo. E aí nasceu o curso em parceria com a Escola de Enfermagem da USP, a professora Vera, que deu todo o suporte. Ela dá ainda, né? Ela tá com a gente ainda, né? Então, surgiu o curso, foi o primeiro curso e foi assim, foi uma explosão. Nós tivemos uma procura imensa. Tanto que a gente tinha 3 listas de espera. Não. De tão foi a procura. Ainda bem que eu consegui. Você foi da primeira vez? Eu lembro. Ela foi. Foi assim, que eu esperava a professora Vera abrir da USP. Na minha cabeça, eu queria fazer USP de todo jeito. Eu falo pra todo mundo que era uma loucura. Então eu fiquei esperando muito tempo. Eu passei minha vida assim, esperando estomaterapia. Aí, um dia antes de fechar a inscrição, a minha amiga me mandou e falou assim: Carol, você viu? E todo ano eu entrava em tudo da USP pra ver. Aí ela falou, você viu que abriu do HC? Aí eu falei assim, não vi. Com a Faculdade de Medicina da USP, eu falei, não vi. Aí eu entrei, tava assim, encerra amanhã. Eu falei, putz, grila. E, eu tava meio apertada de grana. Eu falei, não, quer saber? Dane-se, é agora que eu vou fazer. Agora nunca. Aí me inscrevi tudo. Quando eu recebi que tava tudo certo e tinha entrevista, nossa, eu acho que eu rezava tudo. Pelo amor de Deus, eu quero que elas gostem de mim. Tem prova. Tem prova. Eu fiz a prova. Uma coisa. Nós somos um dos cursos que a gente faz mesmo. Que legal, né? Não é peneira, fugiu o nome do... Seleção assim, bem da seleção, séria, né? Porque a gente quer exatamente pegar aquele aluno que vai querer levar o curso para frente. Tem muita gente que faz curso depois, não era bem isso. Não, era só para eu conhecer, né? Era só para me conhecer, ou então falar que eu sou, mas não sou, né? Mas eu lembro que você falou uma coisa que eu falo para todo mundo, que eu lembro disso direitinho. Aí na entrevista, teve toda a seleção, teve a prova, tudo, e quando chegou ter análise curricular, então olham todo o currículo, ela tá encaixada dentro dessa vivência. Eu lembro que você falou assim, nossa, Carol, a sua vida é voltada pra isso. Então, você tem um currículo muito bom. Eu falei, tenho? Nem sabia que eu tinha um currículo bom. E eu acho que isso também fez com que eu conseguisse entrar, né? Então, nossa, eu me realizei aquele dia, me matei. Você sempre quis fazer, você viu que bonitinho, né? Sempre quis. Eu falei, eu esperei, foi a primeira turma. Agora tem uma fofoca pra perguntar aqui. Quanta turma você já fez? Essa é a 4ª turma. E você não esqueceu dela, por que será? Então, o que aconteceu? Né, Tia? O que será que aconteceu? Primeiro que ela estava na primeira fila. Assim, é impossível não esquecer. O que ela fez? E nos estágios, era você, a Marina, que hoje está na Convatec, né? Elas perguntavam muito. Então, esses alunos que perguntam muito, marcam o professor, né? Porque aquela pergunta, mas por quê? Isso e aquilo. E nos estágios. E você já trabalhava com isso, né? Então, ela já tinha uma facilidade. Então, acaba marcando, assim, alguns alunos acabam marcando a gente leva, fulano. Já sei quem é essa pessoa. Isso. Ela só tinha a mãozinha assim, oi, quero ter uma pergunta agora, mas foi muito rico, porque você não passa só na oncologia, você vai pro ICESP, mas você tá dentro do HC, você tá dentro do HC, todas as oportunidades. Assim, você não tá dentro de um curso de oncologia, você tá dentro de um curso de estomaterapia, onde você vai ver a pele do neonato, e eles viam pele de recém-nascido de 400, 500 gramas, até a pele do idoso fase terminal, né? E aí o bom do nosso curso é isso, é que eles andam dentro dos institutos. Então eu tenho o Instituto de Oncologia, que tem a sua particularidade, vocês vão dentro do Instituto de Ortopedia. Isso que eu ia falar, aonde a gente vai? Eu nunca tinha vivência com ortopedia, foi incrível, porque eu não imaginava como que era
como é lidar com o paciente ortopédico. E aí eu tive a oportunidade de ficar lá e foi assim, super aprendizado. Os alunos adoram. Fixadores, como você cuida de um fixador. Então, assim, você tem várias... E tem o Instituto da Criança, que eu falo hoje que a estomaterapia tá olhando para pediatria, onde a criança tem muitas estomias. E é super difícil de você cuidar desses pequenos, né? Com os dispositivos, né? Tem muita gente que usa dispositivo de adulto nas crianças e a pele da criança é diferente. Né? Depois você tem o Instituto Central, que ali é um mundo. É um mundo, gente. Tem queimadura, tem doenças raras. Tudo. Quando eu falo assim, o paciente está sendo levado para o Hospital das Clínicas, eu falo, esse paciente está grave, é desafiador, por isso que ele está indo para o Hospital das Clínicas. Né? E vai receber o melhor atendimento. Isso, você está dentro. Eu falo, gente, eu estou dentro do melhor hospital da América Latina, tá, né? E não deixa nada a desejar dos hospitais internacionais. Sempre quando alguém me pergunta, eu falo, eu tô indo para HC, eu falo, puxa, que bom. Que bom, vai dar tudo certo. É isso que a gente fala para o nosso aluno. Você vai ver aqui e você vai fazer, porque ele vai... Você fez muitas coisas, não fez? Nossa, eu tive a oportunidade de ver muita coisa que eu não ia ver na minha vida, porque eu também sou da área da oncologia. Então, eu tive a oportunidade de ver muitas coisas diferentes. Então, e mesmo dentro dos outros institutos que você passou, né? Então, é isso que a gente quer para o nosso curso, né? A gente quer instruir esse aluno para que ele saia e divulgue, multiplique, cresça cada vez mais. E a gente está lá. Hoje, já na 4ª turma. É um curso que acontece anualmente, é um curso 100% presencial, é um curso que acontece a cada 15 dias, infelizmente. Gente, vou falar, pesado, mas valeu muito a pena. Não, tem aluno que fala assim, eu acho que eu não vou conseguir. Eu falo, vai, não se preocupe que você vai. É só dar o primeiro Isso. E aí eles vêm, eu quero feridas, eu quero... Aí se depara com um paciente estomizado, por exemplo. Nossa, mas esse paciente não vai ficar estomizado, Rita? Não vai ficar estomizado. Porque a gente está no momento tecnológico então isso é maravilhoso. E é isso que eu tive o prazer também, porque eu trabalhei na oncologia 12 anos, onde eu tava, a gente não tinha muita reversão, e quando tinha, a gente não tinha o momento da reabilitação. O paciente, ele ficava meio que largado no serviço, então como que ele reabilita? Para onde que ele vai? E lá dentro do estágio eu pude presenciar a Rita atendendo os pacientes e por isso que você está aqui reabilitando. Isso. O que é importante a população hoje saber? Que o câncer de intestino tem cura. Quanto mais rápido ele chegar no serviço especializado, melhor para ele. Exatamente. O que ele precisa? Ter uma boa vida, né? Comer alimentos saudáveis, evitar o tabagismo, evitar o etilismo, ter uma atividade física, isso é o que a gente já sabe. É o básico. Isso. Não existe intestino preguiçoso. Não, preguiçoso é o dono do intestino. Não, é que meu intestino era preguiçoso, aí a pessoa não evacuava assim, ela evacuava uma vez por semana. Tá errado. O correto é você evacuar todos os dias, até mais de uma vez por dia. É normal. E se você evacuar dia sim, dia não, ainda é aceitável. Agora começou a ficar 2 dias sem evacuar, 3 dias sem evacuar, opa. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou eu não tô comendo fibra suficiente, ou eu não estou me hidratando o suficiente, ou eu não estou fazendo atividades físicas suficientes. Ou eu posso ter um intestino mais lento? Sim, mas você pode ter acompanhamento médico. O que acontece hoje? Chega para nós, paciente com 10 dias sem evacuar. Aí ele vem numa condição... Enfesado. Vem obstruído. Aí quando a gente vai ver, ele tem um tumor. Exatamente. E aí, esse tumor vai levá-lo a uma cirurgia. Como que a gente faz hoje? A gente tem que abraçar esse paciente. Quando o indivíduo recebe o diagnóstico de câncer, o mundo cai. Claro. Ele acha, pronto, morri. Acabou. Exatamente. Não e é a assim. família Hoje, muitos tumores têm altas taxas de cura. As pessoas acham, porque tem câncer, vai morrer. Não é assim. Então, esse paciente chega pra gente, a gente faz uma coisa chamada acolhida. A gente vai acolher ele no nosso instituto. E a família também. Isso, junto com a família. Eu ia falar, a gente vai acolher ele no instituto junto com a família. Depois, se ele tem o diagnóstico que vai pra cirurgia, nós vamos fazer o que a gente chama de apto. O que é o apto para nós? A gente vai orientá-lo, olha, você vai fazer uma cirurgia tal, aí a gente mostra, você pode ficar com um dreno, você pode ficar com uma sonda de alimentação, essa vai ser a bolsinha, isso.
Tem uns profissionais que trabalham com a gente, que é a nutrição, que vai melhorar o quadro nutricional desse paciente, a fisioterapia, que vai melhorar a mobilidade motora e respiratória, fora a equipe médica, os cirurgiões que estão ali. Os psicólogos. Isso, os psicólogos também, que a gente tem ali, que trabalha com a gente também. Esse paciente, então, ele vai para a cirurgia. A estomaterapia trabalha onde? Demarcando o sítio onde vai ser feita essa estomia. O que é demarcação? É mostrar para o cirurgião qual é o melhor local junto com dentro de técnicas especializadas. A gente não fala assim, é aqui nesse lugar da barriga. Não, existe toda uma técnica, a Carol sabe, que ela passou lá com a gente. Inclusive, eu falei no outro programa, eu falei assim, lá funciona muito bem. Só vai fazer cirurgia se o paciente estiver demarcado. Tem cirurgião que não ele liga pra gente, fala, meu paciente não foi demarcado, eu tô esperando. Chega lá, aí vocês vão correndo, né? Tá lá o anestesista esperando a gente demarcar. Que legal. Não, isso não é só lindo, isso é qualidade de vida. E isso é bom pro cirurgião também, porque evita N complicações, prolapso, hérnia, foge um ou outro. Tem paciente que entra na urgência, aí é outra história. Mas quase 100% dos pacientes são demarcados. Depois que esse paciente vai para o leito, é bem interessante hoje, que antigamente a gente tinha aquela história de jejum prolongado, vocês lembram disso? Não podia. Não, a gente agora já sabe que quanto mais rápido você estimular o paciente, melhor para o sistema digestório. Então ele pode tomar um líquido 2, 3 horas antes da cirurgia. Logo depois do pós-operatório, quando ele está ainda na recuperação anestésica e ele está acordado, já bem acordado, a gente oferece chiclete. Por que a gente oferece chiclete? Para estimular. Tem patrocínio do cara do chiclete? Não tem patrocínio, não. A gente oferece chiclete que é para poder estimular também a motilidade intestinal. Verdade. Então, hoje a gente já sabe. Aí ele vai pro quarto. No quarto, a fisioterapia já tenta tirar o mais rápido possível ele do leito para ele se movimentar e diminuir o tempo de internação. Então, esse paciente vai muito mais rápido embora. Antes dele ir embora, ele vai passar por um outro programa junto com o seu familiar, primeiro familiar e ele no leito, que é o programa Ensinando a Cuidar. A gente vai ensinar a família como cuidar da estomia. Não é simplesmente agora tchau, vai embora e você se vira. E aí é onde entra um outro profissional muito importante chamado assistente social, que o assistente social vai falar para ele aonde que ele vai conseguir fazer o cadastro para pegar as suas bolsas. Que legal. Então, essa rede muito organizada. Ela é muito organizada, ela funciona muito bem. E é um serviço público. Ele é um serviço público. E acabou por aí? Não. Esse paciente vai embora para casa. Nós temos um link telefônico, que a gente chama de alô enfermeiro, e que agora a estomaterapia tem a teleenfermagem. Nossa, que legal. Inclusive no congresso no CBE, eu levei um trabalho para falar do nosso trabalho de teleenfermagem, que a gente liga para os pacientes, tem uma câmera, e a gente faz teleconsulta até por vídeo. Fala, me explica, o que está acontecendo, o que não dá. Brasil inteiro. Aonde o paciente estiver. Porque o Hospital das Clínicas não tem paciente só de São Paulo, né? A gente tem paciente do Brasil inteiro, do interior. Isso. Então, foi um ganho para a estomaterapia, mas maior ainda para o paciente. Isso. E agora, já sabendo também que eu tenho essa dificuldade, o paciente acaba tendo esse medo de ficar desassistido, ele vem no nosso ambulatório. No primeiro momento, a cada 3 semanas, depois... Vai desmamando. Vai desmamando. Mas eu não desmamo totalmente até ele receber alta. Então, cada 6 meses ele volta pra gente ver. Tá tudo bem com a estomia, o que não tá acontecendo, né? E como eu falei pra vocês... a gente está vivendo um momento tecnológico muito bom, né? A maioria desses pacientes está sendo operada por videolaparoscopia ou por robótica, onde você não tem o abdômen totalmente aberto, isso acelera o processo de cicatrização. Exatamente, e recuperação. Então, antes ele ficava 10 dias, 12 dias internado, agora no 5º dia ele vai embora. Não é para ficar. Isso é interessante em todos os sentidos, inclusive o processo de hospitalização. Você minimiza problemas de infecção, você roda leito muito mais rápido também. Então, todo mundo ganha e é muito mais benéfico para o paciente. E o próximo paciente tem leito. Isso. Não fica na fila de espera, reduz a fila de espera. Exatamente. E por conta dessa tecnologia, que eu estava falando para vocês antes da gente começar aqui, a gente está vendo cada vez menos os pacientes estomizados definitivos. Olha que bem. Né? Por quê? Porque hoje os cirurgiões estão conseguindo tirar o tumor, fazer as costuras, que a gente chama de anastomose, cada vez mais próxima do canal anal. Sem ter as complicações terríveis que a gente morria de medo, que era a incontinência fecal. Por conta de mexer no esfíncter, né? Por conta de mexer no esfíncter, exatamente.
E se a gente tem óbvio que nunca vai ficar igual, né? Porque você tirou um segmento, então alguns pacientes têm um trânsito mais rápido. Eu ia no banheiro uma vez por dia, agora eu vou 3. Ok, tá normal, é isso. Mas você não tá estomizado, né? A gente tem ainda um lado da estomaterapia que a estomaterapia trabalha em 3 áreas. A gente trabalha nas feridas, nas estomias e na incontinência. Então, esses pacientes que a gente consegue reverter hoje, com 3 meses, 8 meses, ou até um pouco mais, a gente faz reabilitação da musculatura do assoalho pélvico para deixar esse paciente mais continente, junto com medidas comportamentais que a gente fala. Então, a gente vai ensinar o paciente, olha, precisa comer tal coisa, precisa fazer tal exercício, precisa... Isso é um ganho, gente, maravilhoso. E é mais uma função da estomaterapia. Sim, a estomaterapia está presente em tudo isso. Que antes, há 15 anos atrás, a gente viu os pacientes indo para amputação, já ganhava de cara uma colostomia para o resto da vida. Hoje a gente está vendo, não. A gente está diminuindo essa porcentagem de pessoas que estão ficando estomizadas definitivo. Essa sua informação é uma maravilha, né? Porque há uns 20 anos atrás, até menos, tratava o tumor e ficava com o estômago e tinha que dar graças a Deus, porque era o que podia ser feito. Que era a cirurgia da vida. Da vida. A gente fala. Ela é ainda, mas... Ainda hoje, tem a possibilidade de que isso seja revertido. E aí o paciente, ele veio, ele fez essa reversão, então ele voltou ao trânsito intestinal normal. Normal não. Normal nunca vai ficar exatamente como era antes, mas vai trazer... né, qualidade de vida melhor. Aí vamos dizer assim, às vezes, depende do tempo também que ele ficou com o estômago, né? Então, por exemplo, depende do tempo que o ânus ficou desfuncionalizado. A gente vai falar, se ele tá muito... Agora, assim, há casos e casos, obviamente, né? Então, tem casos de paciente que, por exemplo, tá 2 anos com a estomia, precisou ficar, porque na oncologia você também tem uma coisa chamada de metástase, né? Então, aquele tumor não estava só no reto, né? Ele ganhou proporções e foi para outros lugares. Então, ele precisou continuar o tratamento. Então, fazer químio ou radioterapia. Aí, ele vai conseguir fechar só daqui a 2 anos. A gente vai avaliar esse anos para saber se ele está funcional. Porque também não adianta eu fechar uma estomia, e já aconteceu, viu? De fechar a estomia, o paciente voltar com o trânsito intestinal, ter assim, 6 evacuações ao dia, 7 evacuações ao dia, que é incompatível. Mas às vezes eles chegam até mais, aí, sim, 40, 20, sei lá. Não, isso é quando você fecha na ileostomia. A gente fala, ó, você vai ficar assim, chega a fezes ali no esfíncter e ele já estimula. O que é o esfíncter? O esfíncter é como se fosse um músculo que fecha o nosso ânus, a nossa urina e não deixa a gente ter escapes. Ficar toda hora vazando, isso, é como né? se, eu costumo dizer lá no hospital para os meus pacientes, é como se fosse uma torneira. Ela fica constantemente fechada. Tá? Ela só vai abrir quando você quiser que ela abra. Exatamente, quando eu quiser abrir. Agora, quando você mexe nessa torneira, aí ela fica um pouquinho defeituosa, como se ela ficasse fica frouxa. Ela fica frouxa. Exatamente. Então, são casos e casos. Tem paciente que a gente não vai indicar fazer a reversão, porque esse ânus está hipotônico, que a gente fala. Ele não tem mais força muscular para manter ele fechado. E aí, aquela pessoa que vai ficar usando fralda, por exemplo, qual é a qualidade de vida que ela tem? É pior até, né? É pior até no momento íntimo, né? Então é pior. Eu tive vários casos de ileostomia que as pessoas falavam que não queria reverter porque era pior reverter uma ilho. Eu já tinha essa cultura. Né, mas ainda tem. Eu ainda vejo paciente que não quer reverter por N motivos. Às vezes por medo de complicações, de uma nova cirurgia. E às vezes pode acontecer sim numa reversão ter alguma complicação, né? Mas o ideal da reversão é o mais precoce possível. Quanto mais tempo ele ficar estomizado, mais esse ano fica desfuncionalizado e aí ele perde a capacidade dele. Não, entendeu? Como que você avalia isso? Perde a função, então, né? A gente tem várias formas de avaliar. Você tem alguns exames que você consegue avaliar, né? A manometria anorretal é uma, né? Que é feita por médicos. Outra é o toque. Né? Então você toca o ânus do paciente, pede para ele fazer força, você consegue sentir ali na mão se esse ânus tem força de pressão ou não. Aí você fala, Se ele não tem, você já não pensa você tem ou como com os exercícios. O que a gente faz hoje? A gente faz exercícios. Isso, né? Então a gente até é engraçado falar que a gente está entrando no mundo da fisioterapia, né? Então, como que a enfermagem de estomaterapia entrou no mundo das incontinências, cuidando da pele. Então a gente cuidava das dermatites, isso, né? Porque
fecal e amoniacal, e aí a gente falou, peraí, para mim controlar isso, eu tenho que resolver a raiz. Quem é a raiz? A raiz a incontinência. É incontinência, então vamos entrar nesse mundo aí, por isso que a estomaterapia entrou nesse mundo, né? E aí hoje a gente faz medidas comportamentais, então a gente ensina exercícios simples como apertar o ânus, para ele poder fazer com que esse ânus trabalhe, mesmo que não tá saindo nada ali, vamos como trabalhar. se fosse um exercício muscular como de academia, isso. que você vai Trabalhando fortalecendo o músculo. Você sabe como que eu falo? Você tá aqui, tô com vocês, tô com vontade de soltar o pum, eu faço o quê? Segura. Eu prendo. Eu pisco o ânus, né? Pisca o ânus, segura. Pisca ali. 1, 2, 3, 4, 5. Você já tá fazendo exercício, que é como se eu estivesse indo na academia lá, ó, num pezinho. Você tá fazendo uma força na musculatura do assoalho pélvico, que são vários músculos ali. Isso é um preparo, então. Então, o paciente tem um estômago, ele vai reverter, já começa a preparar a musculatura. Ainda com o estômago. Ainda com o estômago. A gente já ensina, ó, vai lá mexendo para quando a gente reverter, você não ter tanta perda disfuncional ali embaixo, entendeu? Mas às vezes chega pra gente paciente de outro serviço, por exemplo, que já tá 1 ano estomizado. Então ele já perdeu 1 ano de fazer. Então você já sabendo que o paciente tem a possibilidade de reverter em tanto tempo, você já capta ele e já... A gente já fala pra ele, ó, a sua estomia provisória falou, ó, então eu vou te ensinar uma coisa. Porque ele tá com a estomia, mas o intestino dele tá ligado. O muco do intestino, ele continua ali sendo, porque o nosso intestino, ele é lubrificado, ele produz, né, um muco que parece um catarro ali, vamos dizer assim. E aí, às vezes, o paciente fala assim, nossa, mas eu tô com a bolsinha, tô com vontade de fazer cocô por baixo. Ótimo, é um ótimo sinal. Aí, senta no vaso, faz força, deixa sair essa secreçãozinha que tá ali. Aproveitando isso, eu falo, vamos fazer exercício. Porque quando que o médico vai fechar, ele já te falou, ele acha que daqui 3, 4 meses, podendo mais um pouco. Ótimo, então a gente vai... Em vez de ficar parado, em vez dele ficar parado, sofrendo, ele vai trabalhando já. A gente já orienta. E a determinação que ele vai se dedicar a isso vai determinar o sucesso da reversão também. E o tanto que foi agressiva a cirurgia, porque tem a anastomose que a gente chama de ultra baixa. Vou contar um caso aqui para vocês. Tem uma colega que trabalha comigo lá e que ela sempre se queixava do intestino, né? Meu intestino é lento, aquela história do intestino lento, né? Aí um dia... sou constipada, é normal. Tá constipada, é normal, 5, 6 dias sem ir no banheiro. Até um dia que ela ficou e falou assim, nossa, tá sangrando. Falei, ué, mas você tem uma fissura, tem uma hemorroida? Não. Falei, ué, tá sangrando, então você me mostra. E aí ela começou a me falar, as fezes tá com um odor muito forte. Diferente. Eu tô com muita cólica. E trabalhando lá no trabalhando do meu lado, colega, não estomaterapeuta, mas um oncologista, enfermeira e oncologista. E aí eu falei, era legal você fazer uma colono, tem alguma coisa de... jovem, 31 anos. Nossa. 31 ou 32, E aí na colono, tava lá. Tumor, ela não tinha ela tinha vários tumores no intestino grosso todo. E aí, assim, qual era o resumo da ópera? Ia ter que tirar todo o intestino grosso e talvez ela ia ficar com uma derivação. Uma ilha de proteção, isso. E aí, a gente se uniu, a equipe de enfermagem, a equipe cirúrgica em volta dela, conversamos bastante. E aí o cirurgião falou, eu não vou deixar uma estomia, eu vou deixar só se for muito necessário. Eu falava pra ela, vamos lá? Força no caneco, que é pra gente manter ele bem forte, né? E um momento muito difícil foi o momento que eu fui demarcá-la. Que amiga, né? Diferente, né? Ela entrou comigo. A gente entrou juntas, né? E aí ela falou, eu já sei. Eu falei, eu não sei quem tá sofrendo mais. Tô eu, nossa, eu tô arrepiada. Imagino que eu ia sofrer junto. E aí a gente ficou junto eu vi ela grávida, vi ela, né? Então, assim, eu dou umas nela, eu falo, você também, hein? Eu fico pegando no pé dela. E aí, graças a Deus, ela não precisou ficar estomizada, mas ela teve o trânsito intestinal muito rápido. Ai, que bom. Né? Porque ela tirou uma porção gigante, né? E como ela já sabia que ela tinha que manter a força ali, ela conseguia ter continência e chegar ao banheiro, tanto que ela conseguiu voltar a trabalhar. Ai, que bom. E hoje, ela tem uma bolsa em ilho, que a gente chama, né? Que é uma bolsa em J, que o cirurgião fez com o intestino, ela não tem mais o intestino grosso, então o intestino fino ele fez uma bolsa interna, né? Pra poder segurar um pouco o fluxo de fezes pra dar tempo dela ir no banheiro. Então ela fala, tem dia que eu vou 4 vezes, tem dia que eu vou 5 vezes, tem dia que eu vou 3 vezes. Mas ela voltou à atividade normal, ela trabalha, ela viaja. E se adaptou a essa situação. Isso, e essa sua vivência
você se colocou no lado da família, que é isso que a gente sente. Sim, a gente né? sente. A gente se sente como família, como amigo, Sim. porque essa dor que o paciente, eu sempre falo assim, o paciente está doente, então assim, ele fica vulnerável. Agora, a família está saudável, está dentro da doença, não pode fazer nada. Não pode. Então, assim, essa sensação de impotência é uma coisa assim, e a gente tem que se colocar nesse lugar da família. E é isso que eu falo para os alunos. Eu falo, você não vai ver a doença, você vai ver o indivíduo. Primeiro eu vejo o indivíduo, é a doença. Depois eu vejo a doença. Quer dizer, os meus pacientes sabem, eu abraço, eu não tenho problema nem assim, às vezes até até demais. Até demais, eu brinco, porque eu tô levando para casa, né? É pro churrasco. Então, eu olho muito esse lado do paciente. É um lado empático, humano, né? Humano. E precisa disso. Isso. Às vezes ele entra assim no meu consultório e fala, hoje eu não tô me sentindo, tô meio vazando. Tô sentindo nada, eu falo, não tô sentindo nada, deixa disso. E eu tento contagiar o pessoal que trabalha comigo pra gente. Legal. Só que se precisar também chamar atenção, eu chamo atenção. Linha dura. Eu sou linha dura também. É mãe, né? Você vai apoiar agora de cinto. Não fez os exercícios? Peraí. Não, o quê? Você não foi no casamento por causa da bolsa? Não, querida, vem aqui que eu vou te ensinar como é que faz. Vamos. Eu lembro, eu participei uma vez de uma mesa, tinha um médico junto comigo, que acho que ele me olhou assim, o quê? Tipo assim, aí alguém me perguntou assim, mas o paciente estomizado pode ter intimidade? Eu falei, pode não, deve. Que isso? Só porque você tá estomizado, você não pode ter um momento do rally-rola ali com o seu parceiro? Você é o amor de alguém. E você ama alguém. Pode sim. Vai lá. Aí fala, olha, faz assim, põe uma coisa aqui, faz assado. E vamos... Põe essa lingerie maravilhosa. Põe essa lingerie maravilhosa. E se for homem, vem cá que eu vou te ensinar também. Aqui, ó, tem essas cintas aqui, cor da pele. Ela é a pessoa que você escolheu para ser a sua cara metade ou vice-versa. Não tem. Não, e tem umas lingeries que põe na bolsa, assim, também, como se fosse uma cinta hoje em dia. Não, pra mulher, pra nós, eu acho que pra nós mulheres é mais fácil. A gente põe um corpete. Teve uma paciente que voltou assim e falou assim pra mim, Rita, você não sabe. Eu falei, não, me conta tudo que eu quero saber. Ela falou que o meu marido falou que até ficou melhor, porque ela ficou toda assim, né? Aquela coisa de corpete, de não sei o que lá. Eu falei, tá vendo? Tá vendo como foi bom? Você apimentou a relação com Apimentei a relação, menina. Eu falei assim, não, você, infelizmente, ficou... É uma bolsinha que não ia fechar. Essa que eu tô falando. E aí eu falei, é a realidade agora. Segue, porque nem você falou, você é casada, é uma pessoa mais jovem, faz parte. Eu tinha uma paciente que eu achava ela... Nossa, eu achava ela maravilhosa. Adorava quando ela vinha que eu tratava uma ferida dela. Inclusive ela teve mesmo amputação de reto. E aí ela teve uma deiscência, eu tratava essa deiscência que ela teve baixa, né? E aí ela vinha toda maravilhosa, ela se maquiava e vestido, não sei o quê. Ela, Carol, eu fui pro forró esse fim de semana, peguei um gatinho, me conta, me conta como foi. Pois é. E ela toda animada. Só que assim, tipo, ela tinha vários namorados. Olha! Ela era muito pra frentex, assim, ela era muito... Viu? Muito. Menina, a gente tava falando dos banheiros. As pessoas preocupadas em ter um namorado, você tinha vários? Ela tinha vários, ela ia forrar, arranjava homem, não tinha problema com a estomia. A gente falando dos banheiros, né, dentro das unidades de hospital, e eu falei que eu vi no aeroporto, e eu vi outro, que foi assim, a sensação, que foi o banheiro de estomizado no Carnaval de São Paulo. Olha, legal! E aí os estomizados tirando foto no banheiro. E a Rita no Carnaval. A gente na rua. Isso aí. Não, mas eu falei assim, gente, você percebe como que você consegue... Você incluiu. Não eu falei, não sei quem foi, não, alguém... Sim, mas incluiu a pessoa naquele momento. Incluiu a pessoa, e a pessoa tirou uma foto nesses banheiros químicos. Olha só. E tava lá o desenho do estomizado, né? Nossa, e aí eu legal. falei, por quê? E aí ela mostrando a bolsa, porque ela tava no Carnaval, como todo mundo. E as meninas vão tudo de biquininho, meia de renda top. Por que eu não posso? Não eu vou e com a beleza. Mas aí a bolsa vai encher, eu vou esvaziar onde? E era um banheiro adaptado pro paciente. Nossa, parabéns pra quem teve essa iniciativa. Isso, eu falo a mesma coisa. Parabéns pra quem teve essa ideia, sabe? Que ela se multiplique nos shows mesmo, né? Que tenha banheiro, porque as pessoas elas vão estar em todos os lugares. Sim, em todos os lugares. A gente não vai ver porque vai estar por baixo da roupa, mas vão estar em todos os lugares.
Eu acho que melhorou muito. Em grandes shows, né? Então, eu acho que melhorou muito depois da Preta Gil, que ela expôs muito. Ela ia pra piscina. E que você atendeu a Preta Gil, Eu atendi. Depois da Preta Gil. Ela depois do Zafir também, que ele também expôs muito isso. Mas eu acho que com ela foi muito de expor, assim, ela ia pra piscina, ela ia pra praia com aquilo, assim. Ela foi pro mar, né? Ela foi pro mar com a bolsa, tipo assim, você pode entrar no mar? Pode. Né? Então, eu acho que e as meninas que são influencers, que mostram lá o dia a dia delas, como que elas trocam, como que elas fazem, isso melhorou muito e que continue assim. Mas, né, tem gente que não vai viver para sempre com estomia, que é isso. A gente tá falando sobre reabilitação, sobre colostomia, que é o nosso assunto. Mas as pessoas têm dificuldades inerentes de vários assuntos. E a vida vai seguir. Né? Com a doença emocional, seja qual forma. Então a gente tem que dar a volta por cima, se adaptar na realidade e a vida segue. Reinventa. Eu acho que cabe às unidades especializadas, no caso os hospitais especializados, até a própria equipe que assiste esse paciente, dar toda essa informação, né? Óbvio que eu tô aqui dentro de um grande hospital e a gente tem toda essa preocupação, mas o que a gente gostaria? Por isso, o curso de especialização também, para que ele leve para sua instituição e para ele leve para mais pessoas, né? Que isso consiga atingir outras pessoas ainda. Essa é a nossa missão aqui do canal. Isso, exatamente. Né? Imagina quantas pessoas estão ouvindo a gente agora. Eu tô pensando, nossa, eu podia ter aqui na minha instituição, fazer igual a Rita, vou chamar o arquiteto aqui. Vou chamar a Rita para fazer. Não, e é super barato, menina. É muito barato, é porque é um você vaso vai elevar sanitário. um vaso sanitário, você vai elevar um vaso sanitário até a altura do abdômen do paciente, vai deixar ali uma duchinha, né? Uma duchinha, um apoio para ele colocar ali a necessaire dele com as coisinhas dele. Isso. Pronto. Você precisa de um espaço minúsculo. Um espaço pequeno. E de um vaso sanitário. Então, assim, olha que ganho, né? Fabuloso, ganho. Né? Que o paciente ele vai se sentir acolhido e ele vai ter um local para ele poder saber que ali ele vai ali para limpar a sua bolsa, né? Higienizar a sua bolsa, fazer suas trocas. E vai sair com muito mais tranquilidade para a sociedade. Exatamente. Né? Mas voltando lá para a que a gente vai indo, né? É mulher, né? Vai e volta. Vários assuntos no só. Então tá. Aí o paciente chegou lá para você, ele vai reabilitar, começou os exercícios. É só isso? Não, a gente tem muita coisa para fazer com esse paciente. Então a gente vai ensinar as medidas comportamentais. Para ele poder fazer, que são esses exercícios simples, né, que a gente chama, às vezes de giggle, né, que é de contração. A gente vai ensinar a parte alimentar, então o papel do nutricionista ali com a gente é muito importante, que vai ensinar ele a comer, se ele tiver um trânsito muito rápido, alimentos mais obstipantes para segurar, né, essa motilidade intestinal. E aí, se isso ainda não estiver dando certo, a gente vai trabalhar com biofeedback, que é uma ferramenta que ele faz os exercícios e aí aparece numa tela ele vendo a contração que ele faz. Então, o biofeedback é visual, pode ser sonoro também, para ele aprender a fazer o exercício, ou até mesmo... É um app? Corrente. Tem um aplicativo isso? Não é um aplicativo, não. Ele é um aparelho que você liga um eletrodo, como se fosse um eletrodo de fazer eletrocardiograma, na pele do paciente, ele é ligado num aparelho que é um aplicativo, né, que tá ali dentro, vai pro computador e o paciente consegue. Então eu falo assim, contrai, ele consegue ver um gráfico. Hoje tá tão moderno e a gente pode colocar cenários. Então pode colocar a fada, lembra? Pode colocar a fada numa floresta, posso colocar um avião voando, posso colocar um balão. Então, dependendo do paciente, aí ele vê a força, né? Então, quanto mais subir, mais força ele fez. Se o paciente é mais jovem, por exemplo, tem bateria. Então vamos fazer o baterista aumentar. Quanto mais força ele faz, mais o baterista bate. Que legal. Então é bem didático. Como é que chama? Biofeedback. 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 Ele tá vendo o exercício que é ele que tá fazendo. E às vezes é tão interessante que às vezes eu tô no meu consultório fechado e eu falo, vamos lá, força. Tudo que tá do lado de fora, não para. Que esta mulher está fazendo e aí se seu marido soubesse desse seu assunto. Aí os meus vizinhos geralmente são cardiologistas, oncologistas. Aí um olha pra cá, o que você tá fazendo? Eu falei assim, nem te conto. E a gente tem um outro que é o eletroestimulador, né? Que é a estimulação, onde por eletrodos também eu consigo jogar estímulos elétricos. Então é o aparelho fazendo exercício pelo paciente. Ui, que né? legal. E aí tem todo uma avaliação diagnóstica, eu posso jogar
um estímulo elétrico, por exemplo, no nervo pudendo, que está aqui no tornozelo, e ele vai chegar lá na região sacral para estimular o nervo que está lá dentro. Então, tem uma série de tratamentos que a gente chama de não invasivos e que a gente consegue ter boa recuperação. Obviamente que tudo isso a gente faz testes antes, né? Então você acompanha através de questionário, através de ferramentas para a gente medir se realmente está. Aí tem uma coisa que chama diário evacuatório. A gente também tem o diário evacuatório. E aí isso também vai te mostrar, porque aí você atendeu ele num dia e ele vai voltar na semana que vem. Isso, a gente dá o diário evacuatório para ele, né? Para ele anotar se houve perda, se ele evacuou, que hora que ele evacuou, se sujou a roupa, se não sujou a roupa, se na hora de soltar um gás sujou a roupa. Então, tudo isso é um parâmetro que vai te dar na próxima semana para você ver, tá dando certo, tá dando, tem que melhorar aqui, tem que fazer outra coisa. Exatamente. Isso, tudo. E também tem o toque, a gente pode fazer o toque, né? Esse já é mais subjetivo, porque a pessoa não, ela tem que estar treinada, né, para sentir se o toque tá mais apertado, menos apertado. Porque às vezes eu posso achar que tá apertado e você achar, não, ainda não tá tão. Então, mas os instrumentos de qualidade de vida vai perguntar, soltou gás, não soltou gás, teve que trocar roupa, não teve que trocar roupa. Essa reabilitação é do HC ou existem outros serviços que fazem tudo isso? Não, existem outros serviços que fazem isso, né? Deveriam ser mais. Mas hoje tem muita estomaterapeuta que faz. Isso que eu ia falar. Tem algumas empresas ligadas a cuidados de estomias que fazem, né? Tem fisioterapeuta que faz, tem outros serviços que fazem assim, eles, não é só nosso. Mas hoje as pessoas ficam meio perdidas, porque às vezes eu vejo muita gente na incontinência perdida. Sim. Esses dias eu fui atender uma ferida numa paciente, e aí ela falou sobre a perda de urina, ela falou sobre a incontinência urinária que ela tinha, aí eu já dei uma cartilha, já expliquei os exercícios, e já falei assim, semana que vem você vai me falar como que tá o controle da urina. Ela tinha uma incontinência de urgência, né? E aí... Isso é muito do estomaterapeuta também. Eu acho que a gente tem essa visão meio diferente, porque talvez um outro profissional ia entrar no quarto, não ia ter este olhar e não ia ter resolvido. Eu sou dermato, eu não tenho. Você não teria esse olhar. Essa é uma outra coisa que a gente fala para os alunos. Você vai olhar o paciente, mas ele é um conjunto de coisas, né? Eu vou ver uma lesão por pressão. Aí a gente olha a lesão por pressão, a gente já vê a incontinência, a gente já vê se ele não tem uma lesão por dispositivo, né? É um olhar, é um todo, é um olhar diferente, exatamente. E a gente também, a gente está falando de estomias de intestino, mas a gente está no Novembro Azul. Ah, perfeito. Que é o mês de conscientização do câncer de próstata. E alguns pacientes acabam ficando com uma estomia urinária porque não cuidou da sua próstata. Tem isso também. E um câncer de próstata, descobrindo bem rápido, ele é super curável. Super curável. Não tem. Tem paciente até que a gente nem precisa fazer cirurgia. Existem outros tratamentos não invasivos, quando ele é diagnosticado no começo, né? Então. E aí, um dos medos que o homem tem é de ficar com incontinência urinária e com disfunção erétil, coisa que a estomaterapia também consegue trabalhar. Que eu lembro, nossa, que chegou um paciente no dia e ele tava com medo disso, ele queria tomar remédio, e você tava falando que ele tinha que fazer os exercícios, mas ele só queria tomar o remédio. Ele só queria tomar remédio, não vai adiantar. Numa briga. Então você não reabilita só a incontinência intestinal da reversão da estomia de eliminação intestinal. Também tem a incontinência urinária. Entrando ainda, vamos falar um pouquinho da parte da incontinência fecal. Algumas cirurgias, elas são tão agressivas, né? A depender da invasão que esse tumor teve, que esse paciente acaba ficando com duas estomias. Ele acaba ficando com a estomia intestinal e com a estomia urinária. E em algumas outras, ele fica com a estomia intestinal, mas ele pode ter um comprometimento do esfíncter urinário. Então, a gente... É um leque muito grande. Você tem que ver qual que é a invasão da doença, né? O quão grave essa doença tá. Por isso, a precaução, a prevenção é a melhor coisa que a gente tem. Por isso que a gente tem tantos meses aí, o mês verde, o mês azul, ou a gente acabou de sair agora do outubro rosa, então a importância. E ainda tem as mulheres do câncer ginecológico, que também podem ficar estomizadas. Sim, é verdade, porque acaba invadindo outras estruturas, acaba invadindo, tá tudo muito próximo. Então eu tenho mulheres estomizadas intestinais comigo hoje, mas que teve um câncer ginecológico.
e são usuárias de bolsinhas. Mas eu acho que você trouxe tantas informações ricas demais, mas isso que você trouxe da tecnologia, da robótica, das videocirurgias, que antigamente só era cirurgia tradicional que grampeador automático. Nossa. Antigamente o médico fazia anastomose na mão. Hoje é o grampeador automático, né? Eu falo que é o overlock cirúrgico. Porque põe lá, roda, já grampeia, já corta o excesso. Já faz perfeitinho. Então, e isso faz com que a qualidade de vida, que o tempo cirúrgico reduz, que o risco do paciente ficar permanente reduz, o risco, a hospitalização também diminui, a fila de espera, e o paciente acaba tendo um estômago temporário mais temporário do que permanente. Exatamente. Então, e um estômago bem construído, porque ele foi demarcado, é um estômago que tem que ter protrusão, então ele tem que ter altura para encaixar direito nas bolsas. A gente tem que falar também das empresas, né? As empresas que confeccionam as bolsas, porque elas tiveram esse olhar diferenciado. Então hoje a gente tem dispositivos que conseguem adaptar nos mais diferentes perfis corporais, né? Então eu tenho um paciente muito magro, já tenho um paciente mais gordinho, eu tenho aquele paciente que tem um abdômen mais fofo, que afunda mais, eu já tenho aquele paciente tem até que as bolsinhas ovaladas, com design, né? Agora tá tendo mudança. Hidrofóbica, que pode molhar e não fica, né? Então o fato dele ir pra piscina, o fato dele ir pra uma praia, a gente tem que lembrar. As empresas, eu sempre fiz parte desse lado, a gente leva tecnologia, né? Então, assim, a gente no hospital, a gente estuda, cuida do paciente, mas a empresa traz a inovação. Traz a inovação. E ela escuta o profissional, né? Então a bolsa tem um formato de flor para não ficar fazendo dobra na barriga, é côncava, é convexa. Os adjuvantes para evitar vazamento, porque o maior medo do estomizado, você sabe, né, Carol? É o vazamento. E esse vazamento vai acontecer. 70% a 80% dos estomizados vão experimentar algum tipo de vazamento constrangedor. Então, as empresas trazem essa modernidade de adesivos que não vão agredir a pele, né? Os anéis de silicone que vão fazer vedação. Então, e se agrediu a pele, tecnologia para tratar a lesão. A tecnologia para tratar a lesão, a gente tem aí, hoje, eu também, apesar de ser um serviço público, então a gente faz uso de laser terapia, a gente faz uso dos adjuvantes, então uma série de coisas que para trazer muita qualidade para o paciente. E um outro espaço para o enfermeiro também, né? Porque as empresas contratam os enfermeiros para fazer esse trabalho. Porque a gente conhece, né? A gente que tá ali, que tá no mais dia a dia, tá no... um gancho para o especialista, porque eles contratam estomoterapeuta e dermato para fazer a parte da indústria, né? Que é um outro... Porque você sabe, né? Você aprendeu a anatomia, a fisiologia, então você sabe o que está acontecendo com aquela pele e aí facilita. Eu fiz dermato justamente por trabalhar na empresa. Meu caminho foi o oposto, foi o contrário. Mas tem bastante gente que faz, até na pós, né? Lá na pós eu tenho bastante gente. Eu tenho muitos alunos que são da indústria, né? Então acaba casando bem isso daí. Gente... Nossa, já foi nosso tempo. Foi maravilhoso. Parece que a gente nem começou a falar, né? Nossa, eu ainda adoro falar. Maravilhoso. Olha, eu acho que foi assim, encantador. E essa informação, todas as informações, a sua presença, o seu conhecimento, a sua luta, né? A sua. Não é nem porque você está falando de uma forma tão gostosa que parece que você está falando uma coisa boa. Mas essa alegria que você traz, né? Do que você faz, né? Parece que tá degustando todo o seu momento. Então a gente gosta. Né? E quando por conta desse gostar, eu falo que eu falo isso para os meus alunos, né? Porque a gente tem que buscar o conhecimento. A medicina é uma coisa que ela é evolutiva o tempo todo. O que eu aprendi no colegial, que a mitocôndria fazia respiração. Né? Só, né? Só isso. Depois que o meu filho, na escola, ele já aprendeu que a mitocôndria fazia outras coisas. E na oncologia, quando eu fiz mestrado, eu descobri que a oncologia participava da morte celular. Eu falei, gente... Imagina, né? Imagina. E hoje você tem várias vias, né? Que a fisiologia mostra pra gente. É maravilhoso. Então eu falo isso pro aluno. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado para mim poder aprender mais, mas eu nunca vou parar de estudar, porque eu sempre vou ter alguma coisa mais para aprender. Com certeza. A gente sempre tem. Eu tive uma vez uma pessoa que falou assim, já tô velha para aprender, não quero aprender. Eu falei, Deus me livre, eu vou morrer aprendendo. Inclusive, isso é uma coisa que a gente incentiva bastante. A gente tem alunos nossos já na faixa dos 60 anos. Porque é um outro momento, né? Um outro momento. Eu vou fazer uma pós ainda, mas eu tô muito nova.
Olha, o ano que vem eu vou te avisar quando eu abrir. Eu tô esperando chegar perto dos 60, eu tô muito nova ainda. Você tá muito nova ainda, né? Então tá bom. Mas assim, ó, isso que você trouxe aí dessa inovação, eu achei o máximo, sabe? Que tem reduzido o tempo, que as permanentes têm ficado cada vez. Graças a Deus. Nossa, assim, então Deus que abençoe que esse programa possa ter um alcance imenso, sabe? Trazer muito acalento para as pessoas, esperança para as pessoas. E se as pessoas quiserem falar com você, te procurar, consultar com você, tem que ficar na fila do SUS, não? Lá no HC só entra via SUS. Não dá para bater na porta e falar, Rita, me ajuda. Lá não. Ajuda. Isso. Hoje eu tenho uma dedicação exclusiva para o hospital, né? Porque ainda tenho a pós-graduação que me consome bastante, mas a aposentadoria tá batendo aí, né, então, gente? E aí tá muito nova ainda para outras coisas. Muito nova, né? Mas já tô pensando em que assim que eu me aposentar, você tem que ter a sua clínica, aí eu vou para minha clínica, isso. E tem hoje que eu não tenho tempo, não. né? Eu me divido ali dentro do hospital e com a família, porque eu também tenho o meu lado, né? Isso aí, mas tá quase chegando aí na hora. É um outro momento, né? Outro momento. E acho que vai ser sucesso. A gente não vai envelhecer, porque a gente não vai ter tempo. Não, eu não vou envelhecer. Eu digo, eu falo isso pra ele, né? Me acompanha, porque... porque não... a gente não vai envelhecer, a gente vai enloirecer. Sempre. Mas a gente não vai envelhecer. Que ótimo. Essa é a parte boa. Eu fiquei muito contente com de falar sobre esse assunto, porque tem muitas pessoas ainda que não sabem dessa possibilidade e quando elas revertem, elas ficam daquele jeito que não precisam, porque hoje tem profissional para isso. Tem. A enfermagem é muito presente nisso. Eu acho que é isso que eu te falei, que eu acho que é o olhar que a gente tem num todo, que a gente capta esse paciente perdido em algum lugar. Então, se precisar, né, tem aonde procurar profissional. Se não souber onde procurar, procura a gente no Pele em Cena, que a gente manda pra quem a gente sabe que faz direitinho. E dentro do site da Sobest, lá tem. Procure um estomaterapeuta. É verdade, tem. Lá tem. Então, se você tá em São Paulo, se você tá no Paraná, você consegue saber aonde tem um profissional. Exatamente. Que pode te atender. Que pode atender. Olha, você falou tanta coisa, você deixou tantas coisas maravilhosas, a gente vai conseguir ouvir esse programa a vida inteira. Mas você tem uma frase, uma mensagem que você gostaria de deixar? Então, é o que eu acabei de falar agora. A gente não é o dono da verdade, a gente não sabe tudo. Precisamos continuar estudando e precisamos continuar ouvindo mais de uma opinião para a gente poder oferecer o melhor, né? Para aquele que precisa. Para aquele que precisa. É o nosso compromisso. É o nosso compromisso, exatamente. Ai, maravilhosa. Maravilhosa. Obrigada. Eu que agradeço, adorei estar aqui com vocês. Rapidíssimo, né? Uma hora passar rapidinho, né, gente? Ainda mais eu que adoro falar. Nossa, tinha tanta coisa pra Dava falar. pra ficar umas 5 horas. A gente nem gosta de falar, né? Mas Gente, não esqueçam de curtir esse episódio, de compartilhar. Quando vocês compartilham, para chegar em outras pessoas que precisam dessa informação. Se vocês conhecem alguém que é estomizado, que tá em vias de reverter a estomia, manda esse episódio para que a pessoa possa assistir. Se inscreve no canal, porque você se inscrevendo, a gente consegue transmitir o nosso propósito do Pele em Cena, que é levar informação de qualidade e ciência, porque a gente traz ciência, a gente não fala por falar. Então, a gente fala palhaçada aqui, mas é tudo com ciência. É tudo embasado na ciência, por favor. Estão vendo os profissionais que vêm, todos de peso. Então, não esqueçam de se inscrever no canal. E é isso, a gente vai se ver semana que vem. E agora a deixa da Maria com a nossa Cuideprev. A gente tem uma parceria com o e-commerce, né? Trabalha com curativos, não só curativos, todos os produtos da área da saúde. Então, quem tem o hábito de fazer compra online, né? Eu tô fazendo, até hoje eu tô fazendo compra online. Ensinamos. A gente tem parceria. Usando o cupom Pele em Cena, tem um desconto. É isso. Bom? E a gente se vê semana que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau.